Quer saber o que o livro do Apocalipse diz sobre a morte? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vamos falar sobre a morte, o que o livro do Apocalipse tem a dizer para nós sobre a morte. Mas antes disso, gostaria de convidar você a se inscrever no canal. A maioria das nossas visualizações aqui do canal são de pessoas que não são inscritas. Quem sabe você está assistindo agora ou já assistiu outros vídeos e ainda não se inscreveu. É muito fácil, só clicar aí no botão embaixo e se inscrever e também ativar as notificações para você ser avisado quando um vídeo novo surgir aqui. E nós toda semana temos vídeos novos aqui. Geralmente sábado, meio-dia, sai um vídeo curto como esse, e durante a semana tem podcast, tem livecast, tem uma série de disciplinas espirituais, então tem muito conteúdo que você precisa aí acompanhar, que com certeza vai te ajudar na sua caminhada cristã. Quero também te fazer o convite para nos seguir lá no Instagram, no @Cicilio7. Lá nós estamos fazendo um sorteio. É só você entrar no perfil, procurar a foto do sorteio e marcar 2 amigos, curtir e marcar 2 amigos. Se você for sorteado até no final do mês, você vai ganhar um livro, do pastor Adolfo Soares, Como Jesus Lia a Bíblia. Um livro muito interessante sobre hermenêutica, exegese, interpretação bíblica. Vale a pena, corre lá. E também ouça os nossos podcasts, o podcast Minuto Profético. Já estamos com 36 episódios. O último que lancei aqui falando sobre laodiceanos. Quem são os laodiceanos? Se você quer ouvir os podcasts, é só acessar o link aqui na descrição deste vídeo. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema importante, sobre a morte no livro do Apocalipse. Nós estamos vivendo um período muito difícil. Você que está nos assistindo aí, com certeza já perdeu alguém, e tem pessoas que você ama que está aí hospitalizado, tal, né? E nós temos esse medo da morte, é algo natural do ser humano, é algo natural, né? Perder pessoas que a gente ama, a gente sente a dor da saudade por não estar mais convivendo, né? E muitos podem dizer assim, eu não tenho medo da morte, mas alguns vão dizer assim, mas eu tenho medo como eu vou morrer, né? Então o medo, ele faz parte, infelizmente, de nós, porque temos a natureza pecaminosa. E interessante, quando você você lê o Apocalipse, né? Que é um livro que eu acredito que ser o jornal de hoje, né? Ele de alguma forma, ele vai falar sobre esse assunto da morte, que é um conceito muito presente no Apocalipse. Mas ele, de alguma forma, vai mostrar o viés verdadeiro que nós, cristãos, fiéis, devemos ter sobre a morte. Então, algumas coisas que eu vou afirmar aqui, não pense que eu sou frio, que eu não tenho sentimentos, né? Que eu não sinto dor pela morte, por alguém que morreu, né? Que eu não tenho medo da morte, não é isso. Mas eu vou tentar de forma bem fria mostrar o que o texto apresenta para nós, tá? Vamos lá. Apocalipse e a morte. O que nós temos lá no Apocalipse sobre a morte? Eu fiz uma pesquisa. A palavra morte, né, que é a palavra lá necros, que aí você conhece as variações da palavra necromancia e tantas outras coisas relacionadas à morte, né? Eu fiz uma pesquisa e ela aparece 13 vezes em todo o Apocalipse. Olha só. Só que em contraponto, né, a palavra vida, zoe, né, aparece 22 vezes no Apocalipse. Olha só que interessante, né? Isso já é algo para saltar aos nossos olhos, né? É algo assim, opa, o Apocalipse então fala mais de vida do que morte. E agora, quando ele fala de morte, o que ele fala? O que o Apocalipse apresenta para nós? Mas uma outra curiosidade que eu quero trazer aqui é o paralelo, né, envolvendo a pessoa de Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? No Apocalipse aparece lá Jesus vencendo a morte. Interessante que quando ele se apresenta já ali para João, no capítulo 1, ele já aparece dizendo, eu estive morto, João, mas eu estou vivo, né? Eu venci, eu tenho a chave das portas do inferno, né? Olha que legal, ele é o vencedor, né? Ele venceu a morte. Então, assim, aqui já deve nos, de alguma forma, nos tranquilizar.
né? Porque Jesus, ele venceu a morte, e se ele venceu a morte, nós venceremos pelo sangue dele, pela vitória dele. Olha a fé, olha a justificação pela fé, né? Pela graça. Olha a confiança em Jesus diante da morte. Eu lembro aqui do episódio agora lá de Lázaro, né? Quando ele chega, todo mundo triste, e aquela cena triste lá, e ele acaba se comovendo e chorando, e acredito que uma das tristezas de Jesus naquele momento é a incredulidade do povo, né? Quanto à ressurreição de Lázaro ali, né? Mas, continuando. Jesus se apresenta como vencedor da morte, isso é importante. Depois, logo em seguida, no próximo capítulo, já aparece Jesus prometendo dar vida a quem for fiel até a morte. E aqui eu queria já, quem sabe, abrir um parênteses aqui só para dizer o seguinte: a salvação, ela não tem a ver com méritos próprios, tem que ver com o mérito de Cristo, né? Mas interessante que existe uma certa meritocracia, né? Qual é o mérito do ser humano? Entregar a vida a Jesus e confiar em Jesus, aceitar pela fé o sacrifício. Esse é o mérito de nós, seres humanos, né? E isso é a fidelidade, é se manter firme naquilo que Jesus fez por nós, aceitar o seu sacrifício, né? Então aqui eu vejo uma questão de escolha, né? Alguns irmãos calvinistas que devem estar nos assistindo talvez tenham que fazer alguns malabarismos para tirar isso, né, de cena, né? Porque Jesus promete algo e essa promessa é condicional, no caso aqui, quem for fiel. Mas fica para um outro assunto, uma outra live aí. Então Jesus promete dar a vida para quem for fiel até a morte. Agora olha só, no segundo bloco do Apocalipse, isso já no começo, agora na parte final, nos 2 últimos capítulos finais, olha que interessante. É um paralelo, ó. Jesus venceu a morte e aqui Jesus destrói a morte, né? E agora acaba a morte, né? Lá no capítulo 20, que ele joga no lago de fogo a morte, né? Muito bem. E também no capítulo 21, nós vamos encontrar aí, Jesus cumpre agora a promessa de dar vida eterna. Lembra que ele promete para quem for fiel? E aí no capítulo 21, ele promete que vai dar a vida eterna. Então perceba que existe essa tensão de morte e vida, né? Mas a vida aparece muito mais no Apocalipse, muito mais vezes. Continuando. O Apocalipse fala de 2 mortes. E aqui é importante a gente entender isso, né? A primeira morte, que é considerada como um sono, nós adventistas acreditamos que é um processo inconsciente, né? Existe uma separação, como meus amigos falaram aqui, né? Do fôlego e do corpo, então há um momento de inconsciência, né? O ser humano não está pensando, não faz nada, de acordo com os textos bíblicos, salmos e tantos outros, não acontece nada, não há uma consciência, esse fôlego que sai, esse espírito não é pensante, não é esse poder ou essa energia que alguns dizem, né, que volta para Deus, não é um ser pensante fora do corpo, só é pensante quando se une, né? Então, assim como Jesus, né, falou que Lázaro estava dormindo, né? Alguns falam, foi um eufemismo para poder abrandar o sofrimento. Lázaro não. Jesus falou, ele está dormindo mesmo, né? É um processo, quando você dorme, é um processo inconsciente, você está ali, você descansa, né? Mas enfim. Então, existem 2 mortes na Bíblia. A primeira morte e a segunda morte. Então eu vou destacar aqui, ó. A primeira morte é consequência da fidelidade. Isso na visão do Apocalipse. Quem morre no Apocalipse, ou seja, no livro do Apocalipse, é por consequência da fidelidade. Interessante isso, né? Mas se eu sou fiel, eu não vivo? Pode ser que você vive. Por exemplo, João Batista, ele foi fiel, e foi fiel até a morte, né? E temos outros aí que nós cremos que nos últimos dias muitos serão fiéis e não passarão pela morte. Mas no Apocalipse diz que os fiéis dos últimos dias passarão pela morte. Nem todos vão ficar vivos, né, como diz o apóstolo Paulo. Mas olha os textos para a gente firmar o que eu falei aqui, ó. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte. Interessante que a expressão face da morte nos lembra aflição, angústia, tristeza, desamparo, por que não, né? Jesus ali na face da morte, ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Então assim, mesmo em face da morte, em momento de aflição, né? Não amaram a própria vida.
Então, a morte aqui está ligado para quem foi fiel. Outro texto para afirmar isso, nós encontramos em Apocalipse 13. E é um texto, assim, muito importante para você, adventista, que está nos assistindo, e para você também que crê em acontecimentos escatológicos dos últimos dias. Olha que interessante. Diz assim, ó. O contexto do capítulo 13 é quando houver duas uniões, né, uma união, né, de dois poderes rivais ao pensamento bíblico. Poderes religiosos e políticos se unem, fazem alianças e geram leis, e dentre essas leis são leis contrárias àquilo que a Bíblia apresenta. Então terá consequências, né? Nessa hora em que as leis dos homens forem contra as leis de Deus, nós teremos, infelizmente, posso dizer assim, né, ou felizmente, existirá uma liberdade para uma desobediência civil. Então, hoje não é o momento. Você tem liberdade, eu tenho liberdade, todos nós temos liberdade aí para seguir a nossa crença. Mas chegará um momento, de acordo com Apocalipse 13, que haverá um impedimento para exercer a nossa fé, né? Mas enfim, quando isso acontecer, diz assim, ó, se alguém tem ouvidos, ouça. E a palavra ouvidos aqui não é apenas um ouvido literal, mas quem está ouvindo, né? Obedeça. Olha o que eu estou falando, não é só para você ouvir, mas é para obedecer, né? Diz assim, ó, se alguém leva para cativeiro vai. Ou seja, se você perder a sua liberdade por ser fiel à palavra de Deus, não seja um revolucionário. E aqui eu gosto de dizer, né, que Jesus, ele não procura revolucionários contra o Estado, ele procura revolucionários contra o pecado, tá? O pecado do o eu, né? Então está dizendo o seguinte, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Veja, o Apocalipse, lembra que eu falei, não estou sendo frio em sentimentos, mas o Apocalipse apresenta uma coisa de maneira bem simples. A tua fidelidade a Deus pressupõe uma morte. Tá entendendo isso? É difícil de aceitar isso, mas é que nós vivemos num mundo de tanta liberdade que quando alguém quer restringir, tirar a nossa vida, né? Nós, claro, nós nos rebelamos, né? Mas de acordo com o Apocalipse, quando houver esse momento de que os meus direitos serão contrariados porque eu sou fiel à palavra de Deus, a palavra, o conselho divino é o seguinte, se você for morto, que seja morto então. Não está dizendo para eu levantar bandeiras e levantar e ir contra e sair para a rua, pintar a cara. Não é isso, né? Interessante isso. Diz, se você for preso, que vá. Se você é necessário que você seja morto, que seja morto. E olha como termina aqui, ó. Aqui está perseverança, né? Perseverança não está na minha força de suportar o contrário. Perseverança está em ser fiel à palavra de Deus. Ser fiel àquilo que Cristo quer que eu faça, tá bom? Perseverança e fidelidade dos santos. Entenderam aqui? Que no livro do Apocalipse, morte, aqueles que morrem no livro do Apocalipse é uma consequência por eles serem fiéis a Deus. Perceberam? Continuando, vamos lá. A primeira morte do fiel é sinônimo de alegria no Apocalipse. Que coisa! Porque as expressões que aparecem lá, por exemplo, aparece bem-aventurados, a gente vai ler aqui, mas olha só, Apocalipse 14, 12, 13. E veja que eu falei Apocalipse 13, quando esse poder se levanta, se une com outro, criam-se leis. Agora o capítulo 14 vai mostrar o que os fiéis estão fazendo diante dessa perseguição, desse boicote econômico, desse privação de liberdade religiosa, enfim. Eles estão pregando a palavra de Deus. O Apocalipse 14 vai ter as 3 mensagens angélicas. Então, enquanto houver essa opressão, quando retirarem os direitos de liberdade religiosa, que foram contrários à palavra de Deus, o povo de Deus não vai estar indo contra as leis. O povo de Deus estará pregando o evangelho eterno. É claro, naturalmente será contra o pregar, né? Será contra. Mas eu quero que vocês entendam isso, que a nossa perseverança e fidelidade não é ficar tentando lutar contra os direitos, não é esse o foco do Apocalipse. O foco é viver os princípios de Deus, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, felizes
Quem? Os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Perceberam aqui a ligação de alegria? Aqueles que são fiéis e por acaso perderem a sua vida, serem mortos, então eles são felizes, porque eles vão descansar. E descansando, fiquem tranquilos, porque as suas obras os acompanhem. E na manhã da ressurreição terão a vida restabelecida. Olha que coisa linda! E outro texto, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então percebe, felizes são aqueles que descansaram no Senhor, porque vão ressuscitar. Tá? E chegando na parte final, a segunda morte, gente, pertence agora aos infiéis. Aos infiéis. Então, quem fica bem claro para nós aqui, uma coisa, as pessoas falam assim, uma coisa que nós temos certeza é que nós morreremos. Isso não é verdade, porque muitos, quem sabe da nossa geração, eu creio, estarão vivos quando Jesus voltar. Mas boa parte passarão pela morte, tá? Só que a garantia é que aquele que passar pela primeira morte, sendo fiel, não passará pela segunda morte. E diz assim em Apocalipse 20, né? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olha, Apocalipse 21. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, isso aqui dá uma treta tremenda, né? Hoje, no politicamente correto, a gente não pode tocar nesses assuntos, né? Mas biblicamente é isso. Os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tá? Pois bem, deixa eu fazer agora minhas considerações finais aqui. Deixa eu voltar aqui minha tela. Aqui, muito bem. Então, olha só, resumindo, quando você vai para o Apocalipse e você lê, a visão é o seguinte, realmente o livro fala mais de vida, vida eterna, o livro da vida, a vida restaurada, enfim. Mas quando fala do assunto morte, o Apocalipse é bem sutil em dizer o seguinte, todo fiel pode passar pela morte. E se passar pela morte, fique tranquilo, porque ele será ressuscitado. Os infiéis, eles sim sofrerão a segunda morte. E eu finalizo com um comentário, né? Essa semana eu assistindo um dos podcasts, podcasts aí que não são cristãos, né? Eu acho que eu nem vou falar para não aguçar vocês e assistirem, mas enfim. Tinha um ateu falando sobre a morte. E ele falou uma coisa que é verdade verdadeira, né? E qual que é a verdade verdadeira desse ateu? Ele falou o seguinte, eu sou ateu, não creio em vida após a morte, não creio, para mim é isso aqui e acabou. Né? Ele falou assim, eu não tenho medo da morte. Eu poderia ter medo da morte porque eu quero viver a vida, eu quero sentir, eu quero ter as coisas, eu quero fazer, eu não quero morrer. Ele poderia ter falado isso, mas ele falou, mas eu não creio assim, eu não tenho medo da morte. Se eu morrer, beleza, morri, acabou. Essas são as palavras dele, né? E aí ele falou algo assim que faz sentido. Ele falou assim, agora, quando eu olho para os religiosos, os cristãos e tantas outras religiões, o povo fala de esperança, e aí ele começou a citar várias religiões dentro do cristianismo, né? O povo fala de esperança depois da morte, alguns falam de ressurreição, outros falam que vão para o paraíso, outros falam que vai ter mulheres lá, e aí eles ficam com medo de morte. Eles têm medo da morte. Mas que esperança é essa? Que Deus é esse? Que fé é essa? E agora eu quero jogar isso para você. Querido, eu sei que nós estamos num momento triste, estamos passando aí, perdendo pessoas que nós amamos. Nós temos medo da morte por termos a natureza pecaminosa em nós. Mas, querido, se você crê em Jesus, né, ainda que você morra, você viverá. Entenda isso, não tenha medo da morte. Né? Creia que Deus cuida de você. E se Ele quiser que você descanse, então descanse. Mas não fique pensando na morte. Né? Pense na vida e no que você faz agora. E o Apocalipse ele chama essa atenção do que ele não está preocupado se você vai morrer. O livro do Apocalipse está preocupado com o que você vai fazer em vida, quem você vai adorar, para quem você vai entregar o teu coração.
Mas eu queria terminar minha parte aqui trazendo essa mensagem de esperança para você. Não tenha medo da morte, porque Jesus venceu a morte e Ele está vivo pela eternidade. Perceberam como é importante estudar esse tema e que o livro do Apocalipse fala mais sobre vida do que morte? E quando fala de morte, fala dos fiéis. Que o teu coração esteja cheio de esperança e que esse vídeo tenha te ajudado a caminhar nessa vida tão triste de tantas perdas e tantos lutos que nós passamos. Nos vemos na próxima semana e não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!